Brasil Influenciadores está de volta, hoje recebendo o presidente da Associação Brasileira das Empresas Aéreas, Eduardo Sanovitz. A ABA foi criada por empresas brasileiras, com o objetivo de estimular o hábito de voar no Brasil, na verdade, estimular o hábito de voar no brasileiro, E que conta também com empresas associadas, algumas dessas empresas estrangeiras. E aí eu pergunto para o senhor, como é que o senhor vê o investimento de capital estrangeiro nas empresas aéreas brasileiras? Todas as empresas hoje podem receber capital estrangeiro, hoje no limite até 20%. É uma lei dos anos 60, até hoje segue inalterada. Há um debate grande no Congresso sobre se isso se altera ou não, e o próprio setor não tem um consenso sobre os valores em que isso deve ser ajustado. Por quê? Porque, na realidade, como nós temos empresas, todas elas de capital aberto, são empresas públicas, de controle da sociedade, com ações na Bolsa. Sim. Pública não quer dizer estatal, pelo amor de Deus. É bom a gente esclarecer empresas isso, sob controle da sociedade. O volume de capital estrangeiro a ser investido impacta diretamente o desenvolvimento de cada uma delas, o plano comercial, o projeto de avanço. Então, é muito difícil 4 empresas com tamanhos, projetos e planos diferentes terem um acordo em 100% nesse tema. Como regra geral, ninguém é contra o investimento estrangeiro. Todos nós somos favoráveis ao investimento estrangeiro, mas cada empresa brasileira hoje vê o volume e o percentual em que esse investimento pode chegar de uma forma muito ligada ao seu próprio projeto estratégico. Então a gente não poderia dizer que existe um prazo para que haja esse consenso, para que se chegue até determinado número? Não podemos. Eu não posso lhe afirmar isso. Tá. E se a gente fala de capital estrangeiro, a gente também está falando de dólar, que é a moeda da aviação. Como é que a aviação tem reagido à alta da moeda americana? Eu diria que hoje nós vivemos o pior momento em 16 anos, desde que Nós sempre trabalhamos como um marco na aviação a liberdade tarifária, porque a aviação muda completamente. Muda do tempo em que o preço era tabelado para um ambiente onde há uma competição pelo passageiro. Eu posso vender passagem a R$50 e o outro pode vender passagem a R$300 no mesmo trecho. O consumidor vai decidir se ele quer comprar, o que ele quer comprar, de acordo com o horário, com as facilidades, com os benefícios, etc. Desde que isso aconteceu, esse momento é o pior do ponto de vista do dólar. Por quê? Vale a pena explicar ao nosso telespectador. O querosene de aviação, o nosso combustível, ele é precificado em dólares. Nós o pagamos em dólares a Petrobras, fechado no câmbio do dia. E a manutenção e o leasing dos aviões também são dolarizados. Então, aproximadamente metade da conta de uma empresa aérea é fechada em dólares. Ora, nesse momento em que o dólar disparou, os dólares subiu mais de 15% em 60 dias, isso impacta diretamente todos os custos que nós pagamos nesses 3 itens que eu mencionei. Some-se a isso o fato de que o querosene de aviação em um ano subiu 82%. Por quê? Para ficar fácil, porque nós sofremos algumas políticas semelhantes àquelas que geraram toda a crise com o transporte, a chamada greve dos caminhoneiros, há meses atrás. Nós pagamos em dólar ao câmbio do dia, essa coisa de flutuar o tempo todo. Só que o querosene de aviação tem uma característica importante. Nos anos 80, quando a Petrobras cobrava ele em dólar, fazia sentido, porque 92% do querosene que a gente consumia nos anos 80 era importado. Ele vinha do Golfo do México, vinha dos Estados Unidos, andava de navio, passava por duto. Então era justo que se cobrasse tudo isso. Hoje, 94% do querosene consumido no Brasil é produzido no Brasil. E mesmo assim ainda é um dos mais caros do planeta. Ele é o mais caro do planeta. É o mais caro do planeta. Tá certo? Nós temos um gráfico publicado, se algum telespectador quiser entrar no panorama.com.br, que é o conjunto de dados que a ABAR publica todos os anos com todos os dados da aviação, vocês vão olhar lá a lista aeroporto por aeroporto no Brasil, quanto custa 1 litro de querosene de aviação. E vão ver que o Brasil, comparado com o resto do mundo, é o mais caro. O primeiro aeroporto internacional que aparece é o 28º, 29º da lista. Nossa.
Então, hoje é um momento muito difícil com dólar e com câmbio, por conta dessa pressão de custos e por conta da existência no Brasil do ICMS. O Brasil é o único país do mundo que cobra tributo regional sobre querosene de aviação. A mudança desta política de ICMS aqui no Ceará, uma decisão do governador do estado, fez com que o Ceará hoje pudesse estar celebrando. Por quê? Porque ele trouxe os custos a custos semelhantes ao resto do planeta. E eu explico aqui rapidamente. Um voo internacional que saia do Brasil ou que chegue no Brasil não paga ICMS sobre o querosene. Por quê? O Brasil é signatário dos acordos internacionais. O Brasil é parte da comunidade econômica internacional. Quando não se cobra imposto de um avião que sai dos Estados Unidos para cá, não se pode cobrar esse imposto quando ele sai daqui para lá. Então, como em nenhum lugar do mundo se cobra tributo regional sobre querosene de aviação, ICMS, nenhum lugar se cobra para vir para cá, aqui não se pode cobrar para sair. Então, olha que absurdo nós chegamos. 2 aviões da mesma companhia aérea brasileira encostam no aeroporto de Guarulhos. O estado que mais caro cobra é o meu estado, São Paulo, cobra 25% de ICMS. 2 aviões encostaram em Guarulhos. A mesma bomba abasteceu os 2 aviões. Um decolou aqui para Fortaleza, o outro decolou para Buenos Aires. O que decola para Fortaleza pagou 25% de ICMS no querosene. O que decolou para Buenos Aires pagou 0. Não paga, ele é isento de ICMS, porque é um voo internacional. Quando ele chega em Buenos Aires, ele paga um querosene mais barato ainda. Esse aqui pagou 25 e veio para cá. Quando ele chega aqui, hoje em Fortaleza, ele até está mais barato. E depois ele volta. Moral da história, só no custo do querosene, o voo doméstico chega a ser 15% mais caro que o voo internacional. Qual seja esta política idiota, desde os anos 80 existente no Brasil, faz com que, ao invés de mandar turista visitar Canoa Quebrada e Jeri, seja mais barato mandar turista visitar Buenos Aires e Santiago. E aí fica fácil para a gente entender por que tantos brasileiros dizem que é mais fácil viajar para fora do país do que para o próprio país. Claro. Ano passado, nós levamos uma campanha fortíssima de redução do teto de ICMS no Senado Federal. Dezenas de senadores apoiaram essa campanha, os senadores do Ceará apoiaram, inclusive. Sim. Nós tivemos 46 votos para que reduzisse o teto. Faltaram 8, porque os famosos mágicos 54 votos valiam para isso também. Nós não conseguimos, mas seguimos otimistas. Quem sabe um dia a gente consegue. Só para quem está em casa entender, o combustível equivale hoje a mais de 1/3 do preço de toda passagem aérea. Exato. Para dar uma comparação para o nosso telespectador, enquanto aqui ele é 1/3, a média do custo americano é 21%, 22%. A média do custo do querosene na passagem de um europeu que compra um bilhete em Madrid ou Paris é 25%, 26%. Esta diferença está no custo da Petrobras e no ICMS. Então, o custo dos bilhetes poderia baixar. Nós viemos de R$700 para R$350 o bilhete, em 18 anos de liberdade tarifária e de triplicar o número de passageiros. Nós podíamos cair mais 10%, 12% se essa distorção da Petrobras e do ICMS não existisse. Ou seja, mais pessoas viajando. Muito mais. Só Mais quem turismo, tá mais renda, mais sem dúvida. emprego. Só para quem está em casa entender ainda mais, foi inclusive manchete de grandes jornais de circulação nacional que o transporte aéreo tem um custo extra estimado em R$1 bilhão e 300 milhões por ano com a atual precificação do combustível. Como é que a BA se comporta diante dessa fórmula da precificação aplicada hoje no Brasil? Nós não apenas denunciamos e contamos para todo mundo, como essa matéria que hoje foi veiculada na mídia nacional, como atuamos no Congresso Nacional para que isso se altere, o famoso projeto que votamos ano passado e não fomos vitoriosos por resistência fundamentalmente de São Paulo, liderada por um senador paulista de nome José Serra. E terceiro, nós estamos atuando junto ao Poder Executivo. No dia 3 de outubro agora, haverá uma audiência pública na ANP, Agência Nacional do Petróleo, no Rio de Janeiro, na qual nós estamos questionando a política de precificação e, enfim, debatendo e forçando, pressionando para que ela seja revista à luz dos interesses da nação e da sociedade. E aí a gente fala muito de custo, de preço. O que as empresas estão fazendo para não repassar
esse custo para o consumidor e, ao mesmo tempo, não comprometer a recuperação do setor, digamos assim? Primeiro, acho que a gente tem que ser muito transparente com o nosso consumidor. Uma parte desse custo é repassado ao bilhete, não há saída, tá certo? Eu acho que a gente tem que entender que o nosso consumidor é adulto, é responsável, ele é inteligente, ele entende o que está acontecendo. Se o querosene subiu 82%, se o dólar subiu 15%, se a política econômica e tributária não mudou, é impossível dizer que não há nenhum repasse à tarifa. Há um grau de repasse à tarifa. Como é que a gente está fazendo para minimizar o repasse? Acho que seria o termo mais correto. Nós estamos, primeiro, criando políticas de promoção que permitem o surgimento de tarifas muito mais econômicas para quem não usa todos os serviços. Do que eu estou falando aqui? Da famosa franquia de bagagem. Quando a gente começou a cobrar a bagagem separada, como se cobra no resto do mundo inteiro, isso é a política low cost, nós criamos bilhetes que vão de 7% até 30% mais baratos em relação aos preços anteriores. E durante muito tempo eu apanhei na rua aí, na mídia, não é possível tal. Bom, até que semana retrasada divulgamos os números. A economia que andou zero, não há crescimento econômico, não há crescimento em renda, não há crescimento em emprego esse ano no Brasil. Nós subimos 2 milhões de passageiros a mais no primeiro semestre desse ano em relação ao primeiro semestre do ano passado. Por quê? Porque preços mais baratos foram oferecidos aos consumidores. Então, a gente tem um limite para essa política. Não dá para pegar todos os bilhetes e trazer para cá, senão você não fecha a conta de um voo. Compromete a operação, inclusive. Claro, mas nós estamos procurando achar saídas econômicas, comerciais, para poder manter a operação e atravessar a turbulência. Nós não gostamos de turbulência, nem no chão, nem no ar. Principalmente quem está no setor aéreo. Claro. Agora, a gente pode falar que o setor, de certa forma, tem celebrado esse novo momento, principalmente quando a gente contabiliza aí 100 milhões de passageiros entre junho de 2017 e junho de 2018? Nós festejamos o acerto de algumas políticas que foram muito criticadas, principalmente no parlamento, parlamentares pouco informados sobre aviação, que se aprofundam pouco nos estudos sobre isso, nas comparações internacionais, foram muito ácidos, muito críticos com essa última onda de desregulamentação que permitiu a criação dos bilhetes mais baratos para quem viaja sem bagagem ou leva só uma bagagem de mão, e o resultado são esses milhões de passageiros. Nós celebramos o quê? A consagração dessas políticas, celebramos o retorno desses passageiros e celebramos o fato de que isso começa a atrair empresas internacionais que operam sob a égide dessa nova regulamentação para vir ao Brasil. Eu sei que o Ceará, por exemplo, está disputando receber aí uma delas, espero que tenha sucesso. A gente vai até falar sobre isso no terceiro bloco. E a gente falava sobre a ABA, né, que não existia até 2012. Né? Então, como é que as empresas eram representadas, até para que a gente fale de história, né, para quem está em casa nos acompanhando, como é que se dava a representatividade dessas companhias aéreas? A primeira companhia aérea, a companhia que deu origem à Varig, é de 1927. Começa no Rio Grande do Sul, depois vira Varig. Em 1936 é criado o Sindicato Nacional das Empresas Aéreas. Esse sindicato existe até hoje e durante muitos anos ele foi crescendo e ele representava um pouco as empresas aéreas, mas fundamentalmente a sua tarefa era cuidar das negociações sindicais, trabalhistas, com pilotos, tripulantes, etc. Quando a aviação cresce muito, nesse período de 2003 para frente, o sindicato passa a não dar conta da complexidade que é a pauta e a agenda da aviação. Então, a ABAR é criada para assumir toda a pauta, digamos, não trabalhista. Mas antes as empresas eram representadas pelo sindicato. Ou seja, e hoje como é que a ABAR se põe enquanto prestadora de serviço para a população? Principalmente o que nós fazemos é comunicação. Qual era o nosso grande desafio? A população conhece pouco a aviação, por responsabilidade da própria aviação, tá certo? Nós falávamos muito avionês e pouco português, né?
ficávamos dando entrevistas a profissionais de comunicação como você, falando em ASK, RPK, ILD, são palavras e termos técnicos que a sociedade não está acostumada, com os quais a sociedade não está lidando. Então, o que a ABAR fez foi, primeiro, traduzir o avionês para o português. Segundo, criar canais de informação e comunicação com os profissionais de mídia, para que informem a sociedade, criar canais de informação e comunicação com os formadores de opinião, enfim, procurar falar com consumidores de regra geral e falar também com o executivo, com o legislativo. Por meio de 8 programas diferentes. Eu não vou recitar cada um aqui, mas basicamente são ações de levar as pessoas para dentro da empresa aérea, de fazer ações de comunicação, releases, sites, informações, enfim. A ideia é mostrar. Então, vou te dar um exemplo pequenininho, mas eu queria utilizar ele aqui, porque nós estamos quase no fim do ano. Quando chega perto do fim do ano, a gente tem uns teasers que a gente põe nas rádios. Que são chamadinhas, né? Para quem está em casa entender o que é um teaser. Correto. Uma pequena chamada de 30 segundos, lembrando as pessoas coisas importantes para lembrar quando vão viajar no fim do ano. Situação típica. Eu sempre aviso, não esqueça de levar o documento das crianças quando for embarcar. Mas você vai dizer, nossa, mas que coisa básica. É impressionante o que tem de gente que no dia de viajar foi trabalhar. Aí a pessoa sai do seu escritório, 5h30, 6 horas, liga para casa, arruma as crianças, estou passando aí, bota as crianças dentro do carro, bota a mala, corre para o aeroporto, chega na frente do balcão, documento das crianças, cadê? Não levou. Aí toca a criança a chorar. Passou um mês sonhando, um ano sonhando em ir para a Disney. E assim, criança sem documento não embarca. Por quê? Porque a gente sabe as atrocidades que podem acontecer com problemas com crianças que não estão corretamente conduzidas ali. Então, isso para nós é sagrado. Então, um dos serviços que a ABAR presta, por exemplo, é procurar informar o tempo todo aos consumidores regras básicas que são importantes. E por que isso é importante? Para você ter uma ideia, o último ano em que houve uma grande incorporação de pessoas ao modal aéreo foi o ano de 2013. 8 milhões de novos CPFs entraram a bordo naquele ano. Gente que nunca tinha viajado de avião. Certo? Se você pensar de 2012 para cá, 2003 para cá, 70 milhões de pessoas que nunca tinham entrado no avião entraram. Nós somos de 30 para 100 milhões de passageiros. É verdade. 70 um pouco de exagero, vamos ficar um pouquinho abaixo aí para alguns repetir no voo. Mas é muita gente. Sem dúvida. A gente está conversando hoje com Eduardo Sanovicz, presidente da ABAR. Não sai daí, a gente volta já com mais influenciadores aqui na TVC.